Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente continua aqui na nossa saga da geometria plana. Nessa aula a gente vai conversar sobre ângulos, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é um ângulo. Então, um ângulo ele é definido como sendo a união, ele é definido como sendo a união de duas semirretas de mesma origem e não colineares. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu desenhar aqui uma semirreta e outra semirreta na mesma origem desta semirreta, de forma que elas não são colineares, eu formo aqui o que a gente chama de ângulo. Tudo bem? E aí eu posso dar nomezinhos para essas coisas, certo? Vou dar alguns nomes para a gente ter aqui como que a gente descreve essas coisas. Bom, como que eu descrevo um ângulo? Eu descrevo um ângulo fazendo o seguinte: eu vou falar um dos pontos dessa primeira semirreta, aí eu escrevo a origem com um chapeuzinho e um outro ponto da outra semirreta, tudo bem? Então, é assim que eu simbolizo um ângulo quando eu estou escrevendo ele. Ou ainda, eu posso escrever como sendo o nome da semirreta, da primeira semirreta, a origem com o chapeuzinho e o nome da segunda semirreta, tudo bem? E eu ainda também posso escrever ele descrevendo somente as semirretas A e B. A e B. E aí eu vou colocar um chapeuzinho unindo as duas. Então o importante para a gente representar ângulos é colocar o chapeuzinho aqui dizendo que isso é a formação de um ângulo. Tudo bem? Bom, a origem das semirretas, das duas semirretas, essa origem é chamada de O, certo? Então o ponto O, que é a origem das duas semirretas, é chamado aqui de vértice do ângulo. Então a origem das duas semirretas, que é o ponto O, vai ser chamado de vértice do ângulo. Então sempre que eu falar o vértice do ângulo tal, o vértice do ângulo tal, eu estou falando da origem das duas semirretas que formam esse ângulo. Tudo bem? As semirretas que formam esse ângulo, ou seja, a semirreta A e a semirreta B, ou OA e OB, são chamados lados do ângulo. Então, se eu falar assim, um dos lados do ângulo, eu estou falando de uma das semirretas que formam esse ângulo. Ok? Beleza. E aí eu vou definir aqui o que é o interior de um ângulo. Bom, bastante intuitivamente, o interior do ângulo, vou desenhar um ângulo aqui. O interior de um ângulo AOB vai ser a intersecção entre semiplanos. Eu não defini o que é um semiplano aberto, mas basicamente é o seguinte: quando eu tenho uma reta em um plano, uma reta R em um plano alfa, o semiplano são todos os pontos que estão de um lado. O semiplano aberto são todos os pontos que estão de um lado da reta ou do outro lado da reta, certo? E aí esses dois semiplanos vão ser chamados de semiplanos opostos. E a origem desses semiplanos é a reta R. Então, se eu falar aqui do semiplano aberto de origem em OA, certo? Então, o OA
a reta OA, ela vai dividir o meu plano em dois semiplanos, o de baixo e o de cima, correto? Se eu pegar o semiplano aberto que contém o B, ou seja, o de cima, e pegar o semiplano aberto de origem na reta OB, se eu pegar essa reta OB, opa, se eu pegar essa reta OB e pegar o semiplano que contém o A, ou seja, esse do lado de cá do semiplano, certo? Se eu fizer a intersecção deste semiplano, que é o primeiro semiplano que eu descrevo, e deste semiplano, que é o segundo semiplano que eu descrevo, se eu pegar a intersecção, vocês percebem que eu vou pegar essa parte que está entre as duas semirretas. Então, tudo que está entre as duas semirretas, certo? É o interior deste ângulo OAB. Tudo que está aqui dentro é o interior deste plano AB, OAB. Deste ângulo OAB. Toda essa parte interna aqui. Certo? Ok. E o exterior de um ângulo? Qual que é a definição? Bom, a definição do ângulo é o conjunto de pontos, que não pertencem nem ao ângulo, ou seja, nem às duas semirretas, nem ao seu interior. Ok? Então, o exterior de um ângulo é a parte que está aqui para fora desse meu ângulo. Então, deixa eu desenhar o ângulo aqui. AOB. Certo? Então, a parte interna do ângulo é essa daqui. Juntamente com a reta. As semirretas, perdão. Eu não falei isso. Vou voltar ali no outro slide para explicar. Mas tá bom, vamos lá. Tudo que está aqui entre as duas semirretas a gente vai chamar de interior do ângulo. E o exterior do ângulo é isso que eu vou fazer em amarelo aqui, ó. É toda essa região fora dessa região verde. Tudo bem? Uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que os pontos internos, os pontos no interior de um ângulo, são chamados pontos internos do ângulo. E se eu unir os pontos internos com os pontos que formam esse ângulo, ou seja, com as duas semirretas que formam esse ângulo, eu vou chamar esse ângulo de ângulo completo. Tudo bem? O ângulo são só as semirretas. As semirretas unidas com o interior do ângulo eu chamo de ângulo completo. Ou, deixa eu escrever aqui, ó, é ângulo completo, ou ainda ângulo convexo.
A gente vai definir o que é convexo, ângulo convexo ou algo convexo mais para frente. Tudo bem? Não se preocupem com isso. Aqui, para o exterior do ângulo, então, o exterior do ângulo, os pontos no exterior do ângulo são chamados de pontos externos ao ângulo. Certo? E se eu fizer a união desses pontos externos ao ângulo com o ângulo em si, desses pontos externos com o ângulo em si, eu vou chamar esse ângulo de ângulo côncavo. De novo, a gente vai definir o que seria um ângulo côncavo mais para frente, ou o que é uma região côncava mais para frente. Mas eu chamo esse ângulo completo externo, né, de ângulo côncavo. Tudo bem? Ok. Assim como eu fiz lá com segmentos de reta, eu vou trabalhar com características aqui de ângulos, tá? De mais de um ângulo unidos aqui, juntos. Tudo bem? Eu vou chamar de ângulos consecutivos ângulos que, sem somente ser, eu vou chamar um ângulo de dois ângulos de ângulos consecutivos, sem somente ser um lado deles coincide com um lado do outro. Então, se eu tiver aqui o ângulo AOB e o ângulo BOC, o AOB é consecutivo do ângulo BOC. Por quê? Porque a semirreta OB é comum aos dois ângulos. Certo? Essa semirreta OB ela é comum aos dois ângulos. Que outra situação que eu posso ter? Eu posso ter uma situação em que eu tenho algo assim. A, O, B e C. Então, o ângulo AOB, o ângulo AOB é consecutivo ao ângulo BOC. Por quê? Porque a semirreta OB ela é comum aos dois ângulos. Tudo bem? Então, isso são ângulos consecutivos. Ok. E se eu tenho dois ângulos consecutivos? Eles podem ser chamados de adjacentes, se e somente se não possuírem pontos internos comuns. Então, naquelas situações que eu mostrei na tela anterior, se eu tiver aqui
os ângulos desta maneira. Então eu tenho o AOB e BOC. E aqui eu tenho ABC e o O. Então, neste caso aqui da esquerda, o AOB e BOC são adjacentes. Adjacentes. Por quê? Porque a única coisa que eles têm em comum aqui é a semirreta OB, que faz com que eles sejam consecutivos. Mas você percebe que eu não tenho nenhum ponto interno de A a B coincide com pontos internos aqui de BOC, certo? Por outro lado, nessa situação aqui, o AOB e BOC, eles são consecutivos, mas eles não são adjacentes. Por que eles não são adjacentes? Porque se eu pegar o interior aqui do ângulo AOB, eu tenho partes dele que são que a intersecção, né, entre o AOB e o BOC é essa região aqui, que faz com que eles não sejam adjacentes, eles só sejam consecutivos. Tudo bem? Então eles são consecutivos aqui e não adjacentes. E do lado esquerdo eles são consecutivos e são adjacentes, porque a única coisa em comum que eles têm é o segmento de reta OB. Ok. Ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? A definição é a seguinte. Eu tenho um ângulo aqui AOB, ok? Esse ângulo aqui, ele vai ser oposto pelo vértice se eu tiver, se e somente se, a semirreta oposta aqui ao A, então a linha, por exemplo, e a semirreta oposta ao B, no caso OB', então OB e OB' são opostas. E a AO, ou OA e OA' são opostas. Certo? C e somente C. Então, o ângulo AOB é oposto pelo vértice ao ângulo A' OB'. Certo? Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos que vão estar nessa configuração aqui, que a semirreta oposta aos lados formam esse outro ângulo. Ok? O que a gente pode notar aqui, uma curiosidade? Se eu tiver duas retas concorrentes
Retas concorrentes são aquelas que se tocam em um único ponto, certo? Elas vão formar dois pares de ângulos opostos pelo vértice. O que significa dois pares? Esse ângulo é oposto pelo vértice com esse ângulo, e ainda esse ângulo é oposto pelo vértice com este ângulo. Tudo bem? Então, duas retas concorrentes elas vão determinar aí dois pares, então dois pares, duas duplinhas de ângulos opostos pelo vértice. Beleza. Mais para frente a gente vai ver uma propriedade interessante com relação a ângulos opostos pelo vértice, mas para que a gente tenha essa propriedade eu preciso definir para vocês o que são ângulos congruentes, ok? O que são ângulos congruentes? São ângulos que satisfazem os seguintes postulados. Lembra que lá na semirreta a gente tinha exatamente a mesma estrutura. Então, eu tenho aqui, por exemplo, três ângulos. Certo? E eu vou representar graficamente que eles são congruentes da mesma maneira que a gente fazia lá com o segmento de reta. Desenha o ângulo e faz um tracinho para representar que eles são congruentes. Se eu tiver um outro par de ângulos na mesma figura, certo? Que eu quero dizer que são congruentes, eu posso utilizar, por exemplo, dois tracinhos e assim por diante, certo? Se eu tiver mais ângulos congruentes. E os ângulos congruentes eles seguem aquelas mesmas propriedades dos segmentos de reta congruentes. Então, a propriedade reflexiva me diz que o ângulo AOB é sempre congruente ao ângulo AOB. Ou seja, um ângulo ele sempre é congruente a si mesmo. Esqueci de falar aqui, ó, o símbolo de congruência continua o mesmo que a gente tinha lá em segmento de reta. Tá? Simétrica. O que significa a propriedade de simetria? Um ângulo AOB é congruente a um ângulo CPD. Deixa eu colocar aqui A, B, O, C, P, D. Aqui eu vou fazer o ângulo manter R, S, T, tá? Só para a gente ter nomenclaturas. Então, se o ângulo AOB é congruente ao CPD, C e somente C, o ângulo CPD é congruente ao ângulo AOB. Então, a propriedade ela é simétrica. Então, se alguém é congruente a outro alguém, então esse outro alguém também é congruente a esse primeiro alguém. Certo? Ok. Transitiva significa que eu consigo encadear coisas. Então, AOB é congruente a CPD e CPD é congruente a SRT, C e somente C, o ângulo AOB é congruente ao SRT. Certo? Então, eu tenho aqui que os três são congruentes entre si. Ok? Então, eu posso, inclusive, representar dessa maneira. AOB congruente a CPD. Deixa eu fazer aqui, só para não poluir muito lá. AOB congruente a CPD, congruente a SRT. Certo? E transporte de ângulos. O transporte de ângulos funciona parecido com o transporte de segmentos. Se eu tenho um ângulo
AOB e uma semirreta de origem em R, uma semirreta de origem em R, uma semirreta R aqui de origem em R, eu vou ter uma única, vai existir um único segmento de reta RS, então vai existir um único segmento RS, tal que o ângulo AOB é congruente ao ângulo RS, certo? Então, só existe uma semirreta RS que faz com que a AOB seja congruente a RS. Tudo bem? Aqui, na verdade, existem mais de uma. Existe uma segunda que seria no outro semiplano, mas se eu pensar somente em um semiplano, vai existir uma única, tá? O que eu estou falando aqui é que se eu pegar no outro semiplano de baixo aqui, vai existir uma S', certo? Que faz com que esse ângulo também seja congruente ao ângulo AOB aqui, tá? Esse ângulo aqui vai ser congruente a esse, assim como esse vai ser congruente a esse. Só que se eu limitar isso a um semiplano só, só vai existir uma, ok? Não vai existir mais de uma. Então, ângulos congruentes eles vão seguir esses 4 postulados aqui, sempre. Perfeito? Ok, pessoal. Só que lá em segmentos de reta a gente tinha também como comparar segmentos, certo? Para ângulos a gente também tem como comparar ângulos. Então vai funcionar mais ou menos da mesma maneira que a gente viu lá para segmentos de reta. Então, dados dois ângulos, AOB, que é esse ângulo aqui, e CPD, que é esse ângulo aqui, certo? Pelo postulado do transporte, a gente pode obter no semiplano que tem origem em OA, certo? E que contém o ponto B, então esse semiplano aqui de cima, certo? A gente pode obter uma semirreta OD, tal que o OD', tal que o AOD', seja congruente ao CPD, certo? Isso a gente tem como resultado do postulado do transporte. Bom, dessa maneira aqui, a gente tem 3 hipóteses que a gente precisa considerar. A hipótese que OD', vai ser interno ao ângulo AOB. Então vai estar aqui no meio do ângulo AOD. AOB. A segunda hipótese é que o OD' coincide com o OB. Então as duas semirretas aqui vão ser coincidentes. E a terceira hipótese que a gente tem que considerar é que o OD' é externo ao ângulo AOB. Então ele vai estar para fora aqui do ângulo, certo? Não vai ser interno ao ângulo. Nessas considerações, se o OD' é interno ao AOB, então o OD'
vai ser menor que o AOB. Perdão. AOD' é menor que o AOB. Certo? Nessa situação em que o OD' coincide com o OB, a gente tem que o AOD' é congruente ao AOB. Certo? E por último, se o se o OD' é externo ao AOB, aí eu tenho que o AOD' é maior que o AOB. Certo? Então existem essas comparações que a gente pode fazer com ângulos. Então existem só essas três possibilidades. Ou um ângulo é menor que outro, ou um ângulo é congruente ao outro, ou um ângulo é menor que o outro, ou um ângulo é congruente ao outro, ou um ângulo é maior que o outro. Certo? Então a gente tem essas três possibilidades apenas. Muito bem. Assim como em segmentos de reta, aqui a gente também pode adicionar ângulos. Tudo bem? Então, dados aqui dois ângulos, AOB e CPD, e uma semirreta RQ, de origem em R, a gente pode, pelo postulado do transporte de ângulos, encontrar duas semirretas RT e RS em um dos semiplanos definidos pela semirreta RQ, tais que, vamos lá, AOB é congruente a QRT e CPD é congruente a TRS. Então vamos lá, vamos desenhar isso aqui. O AOB, a gente vai conseguir achar aqui pelo teorema, pelo postulado, que vai existir uma semirreta aqui, RS, de tal forma que QRS seja congruente a AOB. E ainda vai existir uma outra semirreta RT, opa, fiz errado, RT, de forma que posso fazer com dois tracinhos, né? SRT ou TRS seja congruente ao CPD. Certo? Então, esses dois ângulos são congruentes. Dessa forma, a gente vai chamar o ângulo dessa forma a gente vai chamar o ângulo QRT. Acho que eu fiz uma anotação errada aqui, né? Eu inverti aqui. Perdão. Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu inverti aqui. Só para ficar mais de acordo com a nomenclatura que está lá, tá? Sem nenhum prejuízo aqui. TRS. Então, voltando um pouquinho, ó, o AOB, ele é congruente ao QRT, certo? E o CPD é congruente ao TRS. Isso vai implicar para mim que o ângulo QRT ou QRS, de novo falando errado, QRS, o ângulo QRS é a soma dos ângulos AOB e CPD, certo? Então, a QRS é
congruente, ou é a soma dos ângulos, da soma dos ângulos QRT com TRS, que faz com que este mesmo ângulo QRS seja congruente ao AOB mais CPD. Deixa eu ver se eu não fiquei muito em cima da câmera aqui, não. Certo? Então é isso. Muito bem. E aí, a próxima coisa que a gente tem também tivemos lá em segmentos de reta é múltiplos de um ângulo. Tudo bem? Então, seja que um ângulo ROS, que seja a soma de n ângulos AOB. Então, se eu somar n ângulos congruentes a AOB, certo? Esse ângulo ROS é chamado de múltiplo do ângulo AOB segundo n. E aí eu posso escrever da seguinte maneira: ROS é igual a n vezes o ângulo AOB. Porque eu posso colocar dentro do ângulo ROS n ângulos do tamanho de AOB. Perfeito? Ok. E aí a gente parte para a ideia de bissetriz de um ângulo. Lá no segmento de reta a gente falou sobre o ponto médio de um segmento de reta. Aqui a gente vai falar sobre a bissetriz de um ângulo. O que significa bissetriz de um ângulo? O que esse nome diz pra gente? O nome diz pra gente que uma semirreta OC interna um ângulo AOB, é chamada aqui de bissetriz do ângulo AOB, se e somente se o AOB, perdão, aqui tá errado, desculpa, aqui ó, não é AOB, tá? É AOC, montei errado aqui, é congruente ao BOC, certo? Então, a bissetriz ela marca o seguinte: o AOC vai ser congruente ao BOC, certo? Então, uma semirreta OC que é interna ao ângulo AOB é chamada de bissetriz de AOB, se e somente se aqui embaixo, ó, AOC é congruente a BOC. Tudo bem? Então, eu vou chamar essa semirreta OC é bissetriz. Tudo bem? Se eu tiver essa configuração de dois ângulos que são adjacentes serem congruentes, a semirreta do meio aqui, a semirreta comum aos dois ângulos, ela vai ser chamada de bissetriz. Tudo bem? Então, em outras palavras, aqui a bissetriz a bissetriz de um ângulo é a semirreta interna a ele, com origem em seu vértice e que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Tudo bem? Bom, e o que me garante que só existe uma bissetriz dentro de um ângulo? Nada, certo? Então vamos comprovar que só existe uma. A gente vai fazer uma ideia parecida com a que a gente fez em segmento de reta. Então aqui, se eu tiver as semirretas OX e OY, que são distintas entre si, ou seja, eu quero supor que vão existir duas bissetrizes ao ângulo AOB. Se existirem essas duas semirretas, OX e OY, que são distintas e que são bissetrizes, a gente teria essa ideia de que AOX e BOX são congruentes
E AOY e BOY são congruentes, certo? Bom, se OY é interna a OX, então, se o OY é interno ao AOX, então eu teria aqui o AY é menor que o AX, certo? E se OX é interna ao BOY, então se o OX é interno ao BOY, eu tenho que então BX é menor que o AY, que o BY. Certo? Só que AX e BY são congruentes, certo? Se eles são congruentes, o AY é menor que o BX, que é menor que o BY. E aí o AY vai ser menor que o BY, o que é um absurdo. Por que é absurdo? Porque o AY é congruente ao BY. Certo? Muito bem. Mas e se for ao contrário? E se OY for interno ao OX e OX for interno ao BOY? Então vamos lá. Se o OY for interno ao eu não inverti? Eu não inverti aqui. Tá cheio de erro aqui, hein? É OX e aqui OY e aqui vai ser AOY e BOX. Desculpem por isso, tá? Vamos lá. Agora sim. Se o AOX for interno, se o OX, for interno ao AOY, certo? Nessa configuração aqui, eu vou ter que o AX é menor que o AY. Tudo bem? E também, se o OY, que está aqui, for... deixa eu trocar de cor, fica mais fácil. Se o OY for interno ao BOX, certo? Isso vai significar que o BY aqui vai ser menor que o BX. E de novo, se eu tiver então essa situação, o AX, como esse cara é congruente a esse cara, o AX vai ser menor que o BX, que também é absurdo. E é absurdo por quê? É absurdo porque a AX é congruente a BX. O AX é congruente ao BX. Tudo bem? Não se preocupem muito com essas formalidades e tudo que eu estou trazendo, eu só estou dizendo para vocês que quando eu falo de bissetriz, eu estou falando de uma única bissetriz possível para um ângulo. Tudo bem? É isso que tudo isso que eu trouxe aqui significa. Próximo tópico que eu vou trazer aqui desculpa. Próximo tópico que eu vou trazer aqui, então,
é o conceito de ângulo suplementar adjacente. Então, dado um ângulo aqui, AOB, a semirreta OC, que é oposta à semirreta OA, certo? E essa mesma semirreta que forma esse ângulo AOB, a semirreta OB, elas também determinam aqui um ângulo, certo? Uma coisa aconteceu aqui. Elas também determinam aqui um ângulo, certo? Esse ângulo aqui. Esse primeiro ângulo AOB e esse ângulo BOC, eles vão ser chamados de suplementar adjacente, ou o suplemento adjacente de AOB. Então, o ângulo BOC é o suplemento adjacente de AOB. Então, a gente escreve que AOB é suplementar adjacente de BOC. Legal? Então, isso é o conceito aí de suplementaridade em triângulos. E tendo esse conceito em mente, a gente parte para umas nomenclaturas que a gente vai dar para ângulos, ok? Então, um ângulo reto, que a gente vai representar aqui por um quadradinho e um pontinho no meio, é todo ângulo congruente ao seu suplementar adjacente. Então, se eu pegar o ângulo aqui e o seu suplementar adjacente aqui, e eles forem congruentes, então eu vou chamar esse ângulo de ângulo reto. Tudo bem? Um ângulo agudo é todo ângulo que é menor que um ângulo reto. Então, se eu tivesse aqui um ângulo reto, se eu pegar um ângulo que está no interior deste ângulo reto, ele vai formar, se eu pegar uma semirreta, né, que está no interior deste ângulo reto, ele vai formar com essa base aqui um ângulo agudo, tá? Um ângulo que é menor do que um ângulo reto. Bom, e um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é o ângulo que é maior que um ângulo reto, ou seja, eu tenho uma semirreta aqui que está externa a esse ângulo reto aqui. Bom, se ela está externa ao ângulo reto, ela é maior que o ângulo reto, e aí ela é chamada de obtuso. Ele é chamado de ângulo obtuso. Beleza. E aí eu vou falar sobre medidas de um ângulo. O que é a medida de um ângulo? Ela vai ser aqui indicada por M do nome do ângulo, certo? A medida de um ângulo é um número real positivo associado ao ângulo, de forma que se dois ângulos forem congruentes, C e somente C, as suas medidas numéricas são iguais. Certo? Então, dois ângulos são congruentes, C e somente C, as suas medidas são iguais. Um ângulo é maior que outro, C e somente C, a sua medida for maior que a medida desse outro ângulo. Certo? E ainda, se um determinado ângulo, vamos trocar aqui por, vamos lá. Se um determinado ângulo RSA
T for congruente à soma de AOB com CPD, isso vai implicar que a medida do ângulo RST é igual à medida do AOB mais a medida do CPD. Certo? Então, a medida de um ângulo, ela é um número real positivo que ela é associada ao ângulo dessa forma. Então, a medida é sempre um conceito relativo a outra coisa, certo? Então, se eu tenho um ângulo de um determinado tamanho, eu sempre consigo medir outros ângulos a partir desse tamanho. Tudo bem? Então, a gente pode ter, por exemplo, como referência um ângulo reto. Se o ângulo reto é a minha referência, eu posso medir outros ângulos a partir deste ângulo reto, ou de um submúltiplo desse ângulo reto. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tudo bem? Só mais alguns slides aí, a gente já vai ver isso aí certinho. Unidade de medida, por exemplo, o grau. Então é isso que eu estava falando. Se a gente pegar um ângulo reto, e dividir ele em 90 pedacinhos ou 90 outros ângulos, de forma que todos esses 90 ângulos sejam congruentes. Eu vou encontrar aqui um ângulo que eu vou chamar de alfa. Alfa vai ser o ângulo reto dividido por 90. Esse ângulo alfa eu vou chamar de 1 grau. Tudo bem? Então, a minha referência é, pegando um ângulo reto, dividindo ele em 90 partes iguais, eu vou encontrar um ângulo de 1 grau. Quais são as consequências disso? Então, o ângulo reto vai ter medida de 90 graus, certo? Se eu peguei um ângulo reto e dividi ele em 90 pedaços e chamei isso de 1 grau, significa que um ângulo reto tem 90 graus. Tudo bem? Então, a medida de um ângulo reto é 90 graus. A medida de um ângulo agudo, que é aquele ângulo que é menor do que o ângulo reto, se um ângulo é menor que outro, significa que a sua medida é menor que isso, certo? Então, um ângulo agudo vai ser menor do que 90 graus. E um ângulo obtuso, que é maior do que um ângulo reto, vai ter a sua medida maior que 90 graus, certo? Então, aqui a gente diz que se um ângulo é maior que outro, então a sua medida vai ser maior que a outra medida, certo? E se eu inverter um ângulo menor que outro, a sua medida vai ser menor que a do outro. Tudo bem? E aí, o que a gente pensa? A gente sabe que um ângulo é sempre a união de duas semirretas não colineares, certo? Então, se elas são semirretas não colineares, um ângulo ele pode estar entre 0 graus, certo? E um ângulo alfa qualquer está entre 0 graus e 180 graus. Por que 180? 180 é se eu pegasse, aqui a gente vai ver isso rapidinho, daqui a alguns minutinhos, se eu pegasse duas semirretas opostas, aqui, esse ângulo aqui seria 180 graus, porque seriam dois ângulos congruentes de 90 graus cada um, certo? Então, a medida de um ângulo, só não tenho essa situação ainda porque a gente diz que ângulo é formado por semirretas não colineares, então não teria essa situação. Mas se eu tivesse, isso seria 90 graus. Então a gente fala que o ângulo alfa está entre 0 e 180 graus. Tudo bem? Ok. E se eu dividir ainda mais esse ângulo de 90 graus?
Na verdade, o que eu vou fazer agora é, se eu tiver um ângulo de 1 grau, supondo que esse ângulo fosse de 1 grau, e dividisse ele em 60 pedacinhos iguais, certo? Se eu dividisse ele em 60 pedacinhos iguais, eu teria o que a gente chama de minuto. Então, 1 minuto é igual a um ângulo de 1 grau dividido por 60. Tudo bem? Não relacionado, mas relacionado a hora, minuto e segundo, a gente vai pensar em ângulos em um relógio. Por isso que o relógio é sempre uma bolinha, né? Sempre um círculo. A gente vai mais lá para frente poder enxergar isso direitinho. Qual que é essa relação entre o minuto, que é um submúltiplo do grau, e o minuto da hora que a gente tem, tudo bem? Não é relacionado, não confundam, tá? Esse 1 minuto é um ângulo, aqui vai ser um ângulo pequenininho aqui, mas está relacionado de alguma forma com a volta inteira do ponteiro do relógio, tudo bem? Bom, e 1 segundo? 1 segundo é exatamente essa mesma ideia, só que ao invés de pegar um ângulo de 1 minuto, eu vou dividir um ângulo de um ângulo de 1 grau e dividir por 60, eu vou pegar um ângulo de 1 minuto e dividir por 60. Então, para a gente, 1 segundo, que eu vou representar por 2 tracinhos aqui, vai ser um ângulo de 1 minuto dividido por 60. Então, 60 partes iguais aqui. Ok? Uma outra unidade de medida que a gente tem é a unidade de medida grado. Um grado é eu pegar o ângulo reto, se eu pegar um ângulo reto e dividir ele em 100 partes iguais, então 1 grado, eu vou dividir um ângulo reto em 100 partes iguais, da mesma maneira que a gente fez com grau, certo? Isso aqui eu vou chamar de grado, ok? Então, um ângulo reto vai ter 100 graus. Beleza. Ângulos complementares e ângulos suplementares. A gente já viu mais ou menos o que era um ângulo suplementar, certo? Se eu pegar um ângulo e a semirreta oposta a um desses lados desse ângulo, eu vou chamar isso de suplementar adjacente. Então, a gente simplifica o nome para suplementar. Ao invés de falar suplementar adjacente, a gente fala de ângulos suplementares. Tudo bem? E aí, 2 ângulos suplementares são suplementares, né? 2 ângulos são suplementares se e somente se a soma de suas medidas for 180 graus. Então, se eu tiver um ângulo de medida alfa e um ângulo de medida beta, eu vou ter que alfa mais beta é igual a 180 graus. Tudo bem? Isso faz com que alfa e beta são suplementares. Agora, e se a medida de 2 ângulos somar 90 graus? A soma de 2 ângulos somar 90 graus. Então, eu vou chamar esses 2 ângulos, alfa e beta, de complementares. Tudo bem? E aí eu posso falar que alfa é complemento de beta e beta é complemento de alfa. Nessa situação dos suplementares, alfa é suplemento de beta e beta é suplemento de alfa. Tudo bem? Então eu tenho essas nomenclaturas aqui. E aí a gente estava falando que ângulos são formados por semirretas não colineares. Mas e se eu pudesse estender esse conceito? E se eu pudesse estender esse conceito para 2 semirretas que são coincidentes? Então eu chamaria esse ângulo alfa, de nulo. A gente chama esse ângulo alfa de nulo.
E a medida do ângulo alfa, a medida desse ângulo alfa aqui, é 0 graus. Tudo bem? E, da mesma maneira, se eu estender para uma semirreta com a sua semirreta oposta, tudo bem? A gente fala que esse ângulo alfa que se formou aqui é um ângulo raso. É esse o nome que a gente dá, ângulo raso. Ângulo raso, ele tem medida de 180 graus. E aí, com essa extensão, a gente sabe que a medida de um ângulo alfa qualquer está entre 180 e 0, e aí a gente pode incluir agora o 180 e o 0. Tudo bem? 180 graus e 0 graus. Perfeito? Tudo bem. E aí, por último, eu vou fazer uma demonstração aqui do que ângulos opostos pelo vértice tem de legal. Que eu falei lá que os ângulos opostos pelo vértice eles têm uma característica legal, que eu precisava falar sobre congruência antes de falar sobre isso. Então, esse teorema aqui diz para mim que se eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice, então esses dois ângulos eles são congruentes, certo? Então, ângulos opostos pelo vértice vão ser congruentes. E a demonstração que a gente tem é muito simples. A demonstração que a gente tem é a seguinte: se a gente chamar o ângulo AOB, se a medida do ângulo AOB for x, a medida do ângulo COD for y, e a medida do ângulo AOC for z, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte. A gente tem aqui o conceito aqui do oposto pelo vértice, né, dos ângulos opostos pelo vértice, é que vamos voltar aqui, que a semirreta OB é oposta à semirreta OC, certo? Pela definição aqui de oposto pelo vértice. Bom, se OB é oposto a OC, se a gente olhar aqui, esses ângulos eles são suplementares, certo? Esse ângulo é um ângulo, na verdade, raso. Tudo bem? O ângulo que essas duas semirretas OB e OC vão fazer. Então, a soma x mais e, essa soma x mais z, é igual a 180 graus. Tudo bem? Por outro lado, o segmento OA e o segmento OD também são opostos. Então, OA é oposta a OD. Tudo bem? E se uma semirreta é oposta a outra, elas formam um ângulo raso. Então, y mais e é igual a 180 graus. Tudo bem? Bom, isso faz com que o x, vou trazer para cá, tá? O x é igual a 180 graus menos e, e o y é igual a 180 graus menos e. Só que essas duas coisas aqui são iguais, certo? Se essas duas coisas são iguais, o x é igual ao y. E se x é igual a y e eles são medidas desses ângulos, então a medida de AOB
é igual à medida de COD, o que faz com que, pela recíproca aqui, o AOB seja congruente ao COD. Então, sempre que a gente tiver ângulos que são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Olha que legal. E aí, aquela ideia que eu falei de que duas retas concorrentes, elas formam dois pares de ângulos opostos pelo vértice, são dois pares de ângulos opostos pelo vértice que são congruentes entre si. Então, este par aqui, esse par aqui, é congruente a esse outro par aqui. Certo? São dois pares de ângulos congruentes, opostos pelo vértice. Legal? Bom, com isso a gente encerra a aula de ângulos. Eu sei que foi uma aula bastante massiva, com bastante conceito, bastantes conceitos aqui, tudo bem? Na próxima aula a gente começa a introduzir o que são triângulos e começa a ter um pouco mais de ideia de outras propriedades que a gente pode abstrair ou absorver aqui de semirreta, ângulos, e aí a gente vai começar a desenhar figuras da geometria plana mesmo. Tudo bem? Então, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.